Boa tarde a todos. Quero ler um trecho das Escrituras. Se encontra aqui em Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O apóstolo Pedro era um dos 12 apóstolos que o Senhor escolhera para se tornar sua testemunha aqui na terra e para levar a sua mensagem, o Evangelho. E eles, antes de receber a promessa que Cristo havia lhes dito, eles ficaram, como o Senhor lhes ordenou, em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos concordemente em um mesmo lugar, assentados. E a Bíblia fala que como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que aqueles varões galileus estavam ali. E a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E então houve uma confusão por parte de religiosos, de cretenses, de árabes, de judeus e de todos quantos estavam presentes lá em Jerusalém. E o apóstolo Pedro põe-se em pé e abre a sua boca e diz: varões israelitas, ouvi as minhas palavras. Isto que vós vedes e ouvis, não é que estes homens estão embriagados, sendo esta a hora nona do dia, mas isto foi o que foi dito pelo profeta Joel, que Deus disse que derramaria de seu Espírito
sobre toda a carne. E eles foram batizados, cheios do Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro faz este discurso e aproximados, quase 3.000 almas se convertem, porque a pregação consistia em dizer: arrependei-vos, para que sejais batizados em nome de Jesus para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Salvai-vos desta geração perversa. Arrependei-vos. Em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: pois e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Em Atos capítulo 4, a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, após ter pregado Jesus e o coxo ter recebido um grande milagre, eles foram ameaçados para que não mais falasse no nome de Jesus. E a Bíblia fala em Atos capítulo 5 que o apóstolo Pedro falou aos principais sacerdotes e aos anciões dos povos que importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Julgai entre vós mesmos se é lícito deixarmos de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Tem uma coisa aqui nesta terra que está acontecendo, é os governos que intentam contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, para que não se pregue a verdade. Chama Deus de homofóbico, chama Deus de Papai Noel, chama Deus de estátua, chama Deus de agiota, banqueiro, jogador. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus é a verdade. O homem só pode ser salvo se ele crê em Jesus Cristo, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E eles querem calar a boca da igreja, eles querem abafar a verdade de Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 1: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus e injustiça. O mesmo Paulo também afirma em 2 Coríntios capítulo 13 que ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a predominação da mentira, o engano e as ilusões que este mundo vem enganando homens e mulheres, e o homem está escravo do pecado, o homem está na miséria, ele é rico materialmente, mas para com Deus é pobre. Ele tem dinheiro na conta, veste melhores roupas, ele se alimenta todo dia,
mas para com Deus ele está em falta, porque Jesus, ele dá o direito de o homem ter paz com Deus, ter a sua vida reconciliada com Deus, desde que o homem o reconheça, porque as religiões têm estátua, têm os seus representantes. O islamismo é representado por Maomé, o catolicismo romano é representado pelos papas, e muitas igrejas evangélicas são representadas por seus líderes religiosos. Mas Cristo Jesus, ele é o Deus da glória, o Senhor de todos. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, é ele que governa. E assim tentaram parar os apóstolos, e à medida que os ameaçava, Deus lhes concedia mais ousadia, e muitos sinais e muitos prodígios se faziam por meio dos apóstolos. Diz a Escritura: os coxos eram curados, os cegos eram curados, os possessos por demônios eram libertos, e a todos é anunciado o reino dos céus. E visto que eles não se contentaram, eles chicotearam Pedro e chicotearam João, e havia dado aquela ordem: não fale mais neste nome, porque este homem tem sido causador de uma grande confusão em toda Jerusalém. Mas aqui Pedro fala que Jesus fazia o bem a todos. Jesus curava de graça, Jesus expulsou os demônios do corpo das pessoas de graça, Jesus Cristo abriu a vista dos cegos de graça, e o Evangelho ele anunciou de graça. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3: visto que foste justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Jesus, fomos redimidos para com Deus, porque o homem havia transgredido os seus mandamentos. Deus deu a sua lei ao povo de Israel, mas o seu povo não a guardou. Todos pecaram. Deus disse para Adão: não coma deste fruto. A Bíblia diz que a serpente induziu Eva, e ela foi enganada, e ela caiu em transgressão. Ela comeu da árvore proibida, e ela deu do seu esposo para comer. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era o fruto proibido, mas a cobiça despertou a Eva o interesse de comer. Você não precisa de amante, a sua mulher ela é necessária. A Bíblia diz: amai as vossas mulheres, pagai a elas a devida benevolência, coabitai com ela com entendimento. A mulher seja submissa ao marido. A Bíblia Sagrada fala: reverencie a mulher, o seu marido. Lá no profeta Malaquias diz: porque Deus é testemunha entre ti e a tua mulher da mocidade. Não seja, pois, desleal a ela. O que Deus uniu, não separe o homem. Não cobiçarás. Se temos o que comer, o que vestir,
o que cobrimos, estejamos com isto contentes, porque nada trouxemos para esta vida, e manifesto é que nada levaremos dela. Não é mais para falar no nome de Jesus. O inferno se abala, os demônios perturbem-se mais, porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Jesus, ele veio tirar o homem da opressão de Satanás. O apóstolo João fala: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o pai da mentira. E Deus levantou seus profetas para anunciar a vinda do Messias. O último profeta do Velho Testamento havia proferido que João Batista seria o precursor de Cristo, o qual prepararia o caminho do Senhor. Ele disse que todo vale será abatido, todo outeiro será exaltado. Está escrito em Mateus, capítulo 4, e um grande povo se assentou na região e sombra da morte, porque a luz raiou. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você quer enxergar Jesus? Abra a Bíblia, medite dia e noite, e você enxergará ao Cristo da Escritura. Mas se você quer ser enganado, compra uma estátua de Jesus, compra a estátua de Deus. Vai lá em Aparecida do Norte, vai lá no centro da cidade, ou na loja mais próxima da sua casa. Vai frequentar o catolicismo e você vai ver milhares de imagens, cada uma que eles afirmam ser de alguma divindade. Mas está escrito aqui em Atos, no capítulo 17, que não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Isaías declara que de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que houvesse o dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Não há outro Deus além do Deus de Abraão. Não existe outro Deus além do Deus de Isaac, de Israel, e nenhum outro Deus se formou. Porque Deus, quando manifestou-se ao seu servo Moisés, ele disse: eu sou o que sou. O eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o leão de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, que foi prometido pelo próprio Deus.
E ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Trocaram Jesus por um ladrão, por um traficante, por um pedófilo. Trocaram Jesus por um pilantra chamado Barrabás. Falaram assim: crucifica Jesus. Mas Jesus foi levado ao madeiro. Foi que Paulo escreve na carta de Romanos: visto como a carne estava enferma pelo pecado, assim no pecado ele condenou o pecado na carne, feito a imagem do pecado, mas não cometeu pecado, nem nos seus lábios houve engano. A Bíblia diz que em tudo ele não pecou. Ele foi perfeito, foi obediente até a morte de cruz. Assim Deus o exaltou de maneira soberana. O constituiu juiz dos vivos e dos mortos. É com Jesus que esta humanidade vai tratar. É com Jesus que você vai tratar. Um dia determinado por Deus. Hoje a maioria está aproveitando a vida para encher a cara de cachaça, fumar maconha, cheirar cocaína, fumar K2, assistir futebol, ouvir funk, prostituir, adulterar, viver na prática da homossexualidade, do lesbianismo, vai para centro de macumba, vai para o espiritismo, vai viver uma vida hostil, uma vida devasta, uma vida de iniquidade, tendo prazer na iniquidade. Mas os que plantam na carne, da carne ceifarão corrupção. A Bíblia diz, mais uma vez, aqui está o apóstolo Pedro, pregando novamente, com toda a liberdade de Deus, ao povo. E ele diz: reconheço, foi bem, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez distinção entre povos, visto como os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Deus fez de ambos os povos um. E Jesus chama de igreja, porque todos os que o recebem, Deus lhes dá poder de se tornar feitos filhos de Deus. Somos co-herdeiros de Cristo, filhos por adoção, chamados conforme a sua graça, para a salvação, mediante ao seu Filho, por quem recebamos o perdão dos pecados. Em Lucas capítulo 24, está escrito que em seu nome se prega o arrependimento e remissão de pecados. Arrependimento só existe em Jesus. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom da vida é Cristo Jesus, gratuitamente. E o homem adquire o perdão de pecados, não é ele pagando promessa, não é acender vela, não é comprar estátua, é ele dobrar os joelhos e confessar: Deus, eu sou um pobre pecador, perdoa, segundo a multidão de tuas misericórdias. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. A palavra da salvação está junto de ti, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, não importa se você é brasileiro, se você é indiano, se você é japonês, se você é americano, não tem esta divisão, desde que o homem teme a Deus. Temer a Deus é o homem guardar os seus mandamentos, é o homem afastar-se do pecado. O temor a Deus é para o homem não pecar contra Deus. Foi isso que Jesus deixou os seus mandamentos, e eles não são pesados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, Jesus está dizendo, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só Jesus te alivia, só Jesus te cura, só Jesus te salva, só Ele te liberta do engano, da mentira, da religião, da religiosidade. Só Ele te liberta deste mundo de pecados e te torna uma testemunha dele, para que você abra a tua boca. Mas não é para pregar para ganhar dinheiro, não é para pregar para ficar famoso, como você vê aí, artistas gospels, que ganha prêmio, troféu do ano, que vai para a mídia, que está nas mídias, nas redes sociais, fazendo sucesso, ganhando dinheiro e construindo os seus impérios, como Edir Macedo, como Papa Francisco, como Silas Malafaia. O império destes homens é estimado em bilhões. Mas Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque esta mensagem do Evangelho foi começada a ser anunciada em Jerusalém. E houve perseguição contra os apóstolos, contra os cristãos. Prenderam alguns, mataram alguns, apedrejaram, chicotearam, forçaram a blasfemar, fizeram pintando e bordando com a igreja de Cristo. E os apóstolos ficaram ali em Jerusalém, e outros foram para as terras da Judéia, de Samaria e até os confins da terra. A mensagem, ela era anunciada. A Bíblia fala em Atos que a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia, porque o que prevalece é a verdade, e a verdade, ela é incontestável. A verdade não pode ser questionada por ninguém, porque se o homem não aceita, por ela o homem será julgado. Se o homem passa longe dela, um dia ela o alcançará. Todo dia morre gente. 180 pessoas morrem por minuto. A maioria passa desta vida sem ter confessado os pecados a Cristo, sem ter recebido o perdão, sem ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque acredita na religião, acredita nos ídolos, nas imagens, acredita nas superstições, acredita em homens, acredita em tudo que se ouve. Mas quando escuta o Evangelho, não pode falar assim.
não pode gritar, não pode obrigar ninguém. Mas Jesus falou uma vez uma parábola: forçai-vos a eles entrar, para que a minha festa se enche. Por isso que Jesus manda pregar evangelho nas ruas, nas praças, nos becos, nos bairros, nas cidades, em todos os lugares, porque Jesus quer que você alcance a salvação. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então Deus ungiu Jesus com seu poder, com seu Espírito. Jesus pregava arrependimento. Jesus ensinava a todos de graça. Mas a religião odiou a ele. Os fariseus o odiaram. Os escribas o odiaram. Os saduceus odiaram a Cristo, perseguiram a Cristo. Mas Jesus estava preparado para responder à altura a qualquer que lhe interrogava. Quando perguntou para ele: com que autoridade tu fazes estas coisas? Na autoridade de Deus. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus ressuscitava mortos. E os fariseus querendo saber, Jesus pergunta: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Eles não quiseram responder, mas eles sabiam a resposta. Eles temeram o povo, porque se eles falassem é dos homens, eles sabiam que o povo tinha João como profeta de Deus. Se eles disserem que é dos céus, então eles supunharam que Cristo dizia a eles, poderia dizer, na verdade. Então por que não crê? Eles falaram: não sabemos. Eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas os crentes sabem, a igreja sabe, os apóstolos souberam, os cristãos da primeira remessa, que se converteram a Cristo, souberam que tudo era por meio do poder de Deus. E Jesus curava, Jesus pregava o evangelho. E eles ameaçaram Jesus, pegaram em pedra para tentá-lo apedrejá-lo. Mas Jesus tinha, como aqui Pedro fala, o Espírito Santo, e Deus era com ele. Arrastaram a ele diante do Sinédrio e começaram a acusá-lo. Este diz blasfêmia, fala que vai destruir o templo e em 3 dias vai reedificá-lo. Ele diz ser filho de Deus, isto é blasfêmia. E muitas falsas testemunhas depunha contra Cristo. Jesus em silêncio, porque estava chegando a hora em que o Filho do Homem seria levantado por aquela geração, seria morto e ao 3º dia iria ressuscitar. Deus o ressuscitou, solto as ânsias da morte, visto que a morte não pôde contê-lo. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre os seus inimigos, ele venceu o pecado,
Ele ressuscitou para nossa justificação. Ele ascendeu aos céus e muito em breve vai voltar para o mundo como ladrão da noite, para a igreja como como resgatador dela, tirar ela desta terra, vai tirar deste mundo e não mais se ouvirá nas ruas do Brasil, não mais se ouvirá nas ruas da terra o clamor da igreja, a pregação do evangelho, porque a igreja foi arrebatada pelo Senhor. Enquanto estava aqui, ela dizia: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração, fuja da idolatria, fuja dos pecados da mocidade, fuja da idolatria, da fornicação, da avareza, fuja de todo pecado, que você esteja preso, escape, creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serão salvos. Mataram Jesus, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou. E este é o sinal: Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O apóstolo Pedro fala que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele vai julgar na sua vida e no seu reino os vivos e os mortos. Na sua vida é um milênio, aonde haverá a batalha final. É o dia marcado em que todas as nações se reunirão contra o Cristo, contra o seu povo, e ali travarão a batalha mais sanguinária. Os filhos das trevas contra os da luz, os filhos do diabo contra os filhos de Deus, Satanás com a sua corja de demônios contra Cristo e os seus servos. Mas a Bíblia diz que nós o venceremos, porque Cristo é campeão dos campeões, vencedor dos vencedores. E o julgamento que vai ocorrer naquele dia, comparecerão ali todos aqueles que foram desobedientes ao seu evangelho, que não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Vão comparecer ali efeminados, drogados, cachaceiros, lésbicas. Vão comparecer homens que negaram a existência de Deus, e todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Vai estar ali o grande, vai estar o pequeno, vai estar o rico, vai estar o pobre, e todos serão julgados, cada um segundo as suas obras. A igreja, como fala em Apocalipse, capítulo 3, como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Tentação, tribulação, mas não é a grande tribulação. Todos os dias morrem cristãos,
Muçulmanos mata cristão. Mas a Globo não fala. A Record não fala. Na Coreia do Norte mata cristão. Em toda esta terra, cristão morre a cada dia. Por causa do Evangelho. Por causa de Jesus. Por não negar. Por permanecer fiel. Mas um dia, eles terão a recompensa de tudo quanto fizeram. Convertai-vos de vossas maldades. Converta-se de vossos maus caminhos. Endireita a tua vida com Deus. Põe tua boca no pó e clame por misericórdia. Fuja deste mundo de pecados, aonde o funk está pregando para a garotada, que é ostentar, é beber e é curtir. E a garotada está lá, na influência do funk, na influência do futebol, na influência do pagode, sendo influenciados por seus ídolos. A Anitta debocha. Ela faz jus ao pecado. Ela promove escândalo, pecado. Há muitos escândalos na terra. Jogadores causando escândalo. Artistas provocando escândalo. Mas a Bíblia diz que tudo isto é cumprimento da palavra de Deus. Mas para você, a palavra de Deus é arrependa-se, converta-se. Porque o dia de Deus se aproxima. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Naquele dia não vai ter para onde correr. Hoje você pode esconder, tentar na verdade, esconder dos olhos de Deus, da face do Senhor. Você pode pensar que encher a cara de cachaça vai esquecer dos problemas. Mas você, depois que acorda, a ressaca vem. E os problemas aumentam. Você fuma um para ver se vai ficar uma brisa boa. Mas você vai ficar mais endemoniado. Porque maconha não é de Deus, é do diabo. Cachaça é urina do diabo. Todo sexo que o homem faz fora do casamento, a Bíblia trata como fornicação, pecado. Desobedientes, reprovados para toda boa obra. Mas a salvação veio à casa de Zaqueu. Jesus disse: desce depressa. Hoje você está ouvindo o Evangelho. Ouça e guarde em seu coração esta mensagem, porque um dia Deus vai querer de todos os moradores da terra. Porque não quiseram, porque não quiseram se arrepender. A Bíblia fala para não deixar de adorar os demônios, seus ídolos. Demônios que está sendo adorado aí na política, nas religiões, no esporte, no boxe, no MMA, no taekwondo, no jiu-jitsu, no karatê. Demônios que estão sendo cultuados por uma geração ignorante, que não tem respaldo bíblico, que não vive de acordo a esta palavra, porque cada um quer ter uma tese,
quer ter um pretexto, quer viver a sua própria verdade, as suas próprias vontades. Mas aqui Jesus fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a tua chance, é a tua oportunidade ímpar. Creia em Jesus Cristo, arrependa-se de qualquer pecado, porque não tem pecado grande nem pequeno. O mesmo pecado que o traficante está cometendo e matando é o mesmo pecado que se dá à homossexualidade. É o mesmo pecado de idolatria, seja a uma veneração a uma imagem ou a uma pessoa. Pecado. Esta é a mensagem. Somos testemunhas de Jesus. Falamos daquilo que Ele mandou. E o Evangelho é o poder de Deus para te libertar do tráfico, para te libertar do engano deste mundo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 diz: quem está sujo, suje-se mais. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. É a vida que você escolhe. Pecados e mais pecados. A Bíblia fala em Salmos que um abismo chama outro. Você está à beira de um abismo. Você está a um passo da eternidade, no vale da sombra da morte, em trevas, mas a luz está raiando aqui e na tua vida, porque esta mensagem é anunciado a todos os habitantes da terra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está às portas. Ele vai voltar. Entrega a tua vida a Ele. Não queira uma vida em desobediência a Deus, mas obedeça a sua voz e a sua palavra, para que te vá bem em toda a terra, para que você viva e você escape do que está para vir a este mundo. Porque cada vez mais que aproxima-se o tocar da trombeta de Deus, cada vez mais que se aproxima a volta de Jesus, a terra vai sofrer fome, é doença assolando, é terremoto, é maremoto, é guerra, é nação contra nação e é conflito, morte, violência, tragédia e o pecado, que é o grande causador do mal ao homem. E o pecado separa o homem de Deus. A mentira, ela pode te beneficiar no teu trabalho, na sociedade, na política, no esporte, em qualquer área, seja ela social, seja ela conjugal, seja ela
financeira. A mentira pode te dar e oferecer muitos privilégios, muitas regalias. Mas aquele que ama e comete a mentira ficará de fora do reino de Deus. Será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pelo que deixai a mentira e falai cada um a verdade ao seu próximo. Não creia, Jesus está voltando. Não deixe para depois, porque como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Amém, irmãos? Aqui é a praça do Piraporinha. O movimento aqui tá mais ou menos hoje. Acho que é por causa do frio. Agora a Deus, tem algumas barracas aí, o povo vende e outros comprando. Graças a Deus hoje deu para pregar sem barulho desse povo que gosta de aumentar o volume do som deles. Graças a Deus. Amém, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus.